João, capítulo 6, verso 68. Aleluia. O texto do Evangelho de Jesus, segundo nos escreveu o nosso irmão João, nos diz o seguinte: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Eu gostaria que você repetisse comigo bem forte. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Senhor. Aleluia. Aleluia. Existe uma expressão secular. Hoje eu estou bem à vontade, tem bastante tempo para eu falar. Não sei se tem mensagem para isso tudo, não. Mas tem bastante tempo para eu falar. Segura aí, irmão. Existe uma expressão secular que diz que todos os caminhos levam a Deus. Talvez na intenção de propiciar a expectativa de que no finalzinho de tudo, aos 47 minutos do segundo tempo, antes do apitar do juiz, dará tempo de chegar aos céus. Eu fiquei me perguntando e me questionando a respeito disso, e isso ficou na minha cabeça durante toda a semana. Eu confesso que até há 2 horas atrás, eu ainda não tinha convicção se era realmente isso que o Senhor desejava que eu trouxesse. Ontem à noite, 2 horas da manhã, estava eu e Patrícia e eu terminando o esboço de uma mensagem. E Patrícia do meu lado ali. E aí durante o dia, o Senhor foi nos dando uma direção diferente de um outro texto. Esse texto que nós acabamos de ler. E eu tenho a expectativa, irmãos, e a certeza de que a palavra do Senhor não volta vazia. De que quando sempre, em todo momento em que ela é liberada com um propósito, com uma finalidade. Deus não lança suas palavras ao vento, porque Deus é um Deus que trabalha de uma maneira totalmente assertiva. E essa palavra de João, ela vai nos fazer nessa noite refletirmos a respeito de decisões, de escolhas, de caminhos que temos tomado e escolhido, que talvez assim possam proporcionar a cada um de nós uma resposta efetiva. Porque se eu pudesse colocar um tema para esse texto, eu colocaria: para quem iremos nós? O contexto do capítulo 6 de João, se você começar a ler lá do comecinho, você vai perceber que existem alguns sinais que são feitos por Jesus, sinais esses que não ocorreram de forma aleatória, porque Jesus também é assertivo, sinais que provocaram em meio a uma multidão necessitada, a uma multidão
que sempre onde Jesus estava, acorria para lá. E esses sinais, eles nos dizem que Jesus multiplica pães e peixes, alimentando de forma milagrosa, segundo o texto, mais de 5.000 homens. Não era costume, devido à tradição, contar as mulheres e nem as crianças. Mas a gente pode suposição, tá, irmãos? De que haviam mais de 20.000 pessoas dentro do contexto desse relato. Por que eu estou dizendo isso? 5.000, segundo o texto, eram os homens. E na tradição judaica, a pessoa do sexo masculino só era considerada homem, só era reconhecida a sua maioridade quando ele completava 30 anos. Antes disso, ele era considerado jovem. Quando ele completava a idade de 30 anos, ele era considerado um ser adulto. E responsabilidades inerentes eram lançadas a ele. Vamos dizer que desses 5.000 homens, que geralmente nessa faixa etária já estariam casados, haveriam também cerca de 5.000 mulheres. E como nós sabemos, para o judeu era honroso ter filhos. Então, se cada casal tivesse 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, uma grande multidão estava presente. O texto lá do comecinho vai nos relatar que Jesus multiplica pães e peixes, saciando a fome dessa grande multidão. E esse milagre faz com que as pessoas fossem atraídas para Jesus. Logo após, andando um pouquinho mais dentro do capítulo, você vai ver uma experiência que Pedro teve com o Senhor. Jesus se afasta um pouco da multidão para estar a sós com os discípulos. E os discípulos estão no meio do barco. E de repente Jesus vem caminhando sobre as águas. Jesus vem quebrando os princípios da física. E mais miraculosamente é que ele ordena Pedro, convida Pedro, para que Pedro tenha essa mesma experiência. E Pedro, quebrando os princípios da física, também caminha sobre as águas. Os feitos de Jesus, o poder que emanava de Jesus, era atrativo para a multidão, porque as pessoas enxergavam em Jesus a possibilidade única e exclusiva de alcançar todos os seus objetivos. A partir do versículo 22, após atravessarem para outra banda do mar, eles encontram-se com Jesus. E quando encontram-se com Jesus, a impressão que nós temos era que o desejo mais profundo da multidão, aquilo que moveu aquela multidão a deixar um lado, uma banda do mar, e seguir para outra, imprimindo esforço, enfrentando as ondas, alcançando o seu objetivo, chegando na outra face, no outro lado do mar.
a impressão que nós temos é que eles realmente ansiavam estar com Jesus. E nós podemos dizer que não existe nada melhor do que estar com Jesus. A maior experiência e a melhor experiência que o ser humano pode ter na sua vida é um encontro real e salvífico com o Senhor Jesus. A gente então olha para a multidão chegando-se a Jesus e parece-nos que o desejo dela é estar com Ele. Mas a Bíblia vai nos dizer que o Senhor não enxerga como eu e como você. Enquanto eu e você estamos presos, limitados à visão do que é exterior, aos aspectos externos, Deus olha o seu interior. E assim como Ele olhou e percebeu no interior daquela multidão, nesse momento, meu irmão, Ele está olhando e percebendo o seu próprio interior. Ele está sondando as suas expectativas. Ele está sondando o teu coração. Sabe, o mínimo pensamento que você ainda está projetando, o Senhor já conhece. E assim como nada fica oculto diante do Senhor, assim como Ele tem poder para descortinar aquilo que os nossos olhos não podem ver, Jesus enxerga a verdadeira motivação daqueles que estavam na multidão. Um detalhe que talvez passaria despercebido por todos nós, mas Jesus enxerga que o que motivava aquelas pessoas não era quem Ele era, mas sim o que Ele podia fazer. As pessoas não estavam preocupadas se Ele era o Messias, o libertador, o resgatador, aquele que iria fazer com que Israel superasse em vitória o Império Romano. As pessoas não estavam preocupadas em saber se Ele era o Filho de Deus ou não. As pessoas estavam preocupadas nos benefícios que poderiam vir estando com Ele. E aí, quando a gente ouve isso, uma palavra, uma mensagem de Jesus ministrada há tantos milênios, a gente olha para o nosso tempo, parece-nos que não há muita diferença. Parece-nos que é algo que está acontecendo nos nossos dias. Quantas pessoas valorizando, buscando, vivendo em face de alcançar não uma vida de relacionamento com o Senhor, não um relacionamento de profundidade com Deus, mas alcançar as bênçãos que advêm do Senhor. Nós temos nos nossos dias conceitos, nós temos nos nossos dias práticas que têm conduzido centenas, milhares de pessoas a uma direção totalmente equivocada, a uma direção totalmente errônea daquilo que significa seguir a Jesus.
Porque seguir a Jesus, meu irmão, não é aferir ganho. Seguir a Jesus não é conquistar. Seguir a Jesus não é ser reconhecido. E o maior exemplo que nós temos disso é o próprio Senhor Jesus. Seguir a Jesus pressupõe, em primeira coisa, perder. Seguir a Jesus, em primeiro lugar, significa perder. E essa palavra não é uma palavra agradável. Quem gosta de perder? Eu sou extremamente competitivo. Não gosto de perder. Mas o Evangelho, seguir a Jesus, seguir os seus passos, ser realmente de fato um pequeno Cristo, vem do texto de Mateus, que diz que aquele que quiser vir a Ele, antes de qualquer coisa, precisa negar a quem? Precisa negar a quem? Negue-se a si mesmo. Mas parece que nos nossos dias ouvir essa palavra incomoda. Não é uma palavra que provoque brados de alegria. Não é uma palavra que provoque gritos de louvor. Porque temos uma geração sendo direcionada justamente para uma direção que vai na contramão do que é seguir a Jesus. Vivemos num tempo em que todos querem ser reconhecidos, em que todos querem estar em destaque, em evidência, ser o centro das atenções. Vivemos num tempo em que o ser humano vive uma carência emocional imensa. Mas seguir a Jesus, meu irmão, minha irmã, pressupõe que eu preciso estar disposto. Pressupõe que eu preciso estar disposto a negar a mim mesmo. A multidão que cercava Jesus, talvez com N necessidades, assim como eu e como você, talvez com N prioridades, assim como eu e como você, embora a palavra diz que nossa prioridade deve ser buscar o reino dos céus. Priorizar o reino, para que a partir disto, as demais coisas nos sejam acrescentadas. No meio daquela multidão haviam pessoas com N prioridades, assim como hoje aqui no nosso meio. Eu não sei qual tem sido a tua prioridade, eu não sei em que você tem focado as suas energias, porque a gente só prioriza aquilo que a gente acha que é importante. Então não sei o que você tem colocado como prioridade na tua vida, mas eu posso te adiantar, meu irmão, minha irmã, que a sua prioridade,
assim como da multidão, não pode ser pão e peixe. Deus não te chamou, você não foi separado por Deus para viver de pão e peixe. E o que eu quero dizer como pão e peixe? Deus não te chamou para que o seu foco, para que a sua prioridade esteja focada em situações, em pessoas, em qualquer coisa que tire o lugar de Deus na sua vida. A multidão priorizou estar com Jesus porque queria receber pão e peixe. Priorizou ter as suas expectativas num plano imediatista satisfeita. Priorizou em ter a sua vontade momentânea satisfeita. Então eles desejavam apenas pão e peixe. Nós não podemos olhar para esse exemplo e permanecermos da mesma forma. Porque Deus nos chamou para muito mais do que pão e peixe. Você foi chamado, meu irmão, muito mais para viver uma vida muito além do que pão e peixe. A multidão que estava ao torno de Jesus queria pão e peixe, mas não queriam reconhecer o seu estado pecaminoso. A multidão que estava cercando Jesus queriam benefícios de Jesus, mas não queriam comprometimento com Jesus. A multidão que estava com ele queria ser satisfeita em todas as suas vontades, mas não queriam obediência. Aqui a gente vê um paralelo entre querer benefícios, mas não querer se comprometer com o reino, mas não querer se comprometer com o rei desse reino. A gente vê aqui um paralelo entre satisfazer as próprias vontades, mas não se submeter em obediência. Aqui a gente vê um paralelo entre ter pão e peixe, mas não viver uma vida que agrada a Deus. Em nossos dias, em muitas igrejas, temos pessoas vivendo satisfeitas com pão e com peixe. Mas o fato é que Deus nos chamou para irmos muito mais além do que isso. Deus nos chama para viver algo infinitamente superior. No verso 26, Jesus declara que a sua busca estava baseada, que a busca da multidão estava baseada apenas no que era terreno, superficial e imediatista. Ele desconstrói a narrativa da multidão e se apresenta como o pão vivo que desceu dos céus. Ele se apresenta como a solução de Deus
para o problema que transformou a raça humana. Jesus se apresenta como a resposta de Deus para o problema que há milênios vem destruindo a raça humana. E o problema são as dívidas no cartão. E o problema, falei dívida no cartão, ouvi misericórdia. O problema que vem destruindo a raça humana, que é o pecado, que é o afastamento de Deus, que é o mal que todo ser humano já nasce com ele. E talvez você não saiba, mas o ser humano ele já nasce condenado ao inferno. Ele já nasce condenado a viver distante de Deus. E essa trajetória, ela só é mudada. Essa trajetória só é transformada. Esse caminho que leva para viver uma eternidade num lugar que foi preparado, não para mim nem para você, mas um lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos. E enquanto o ser humano caminhar, seguir essa trajetória, sem vivenciar, sem encontrar-se, sem ter uma experiência pessoal, transformadora e salvífica com Jesus, é para lá que ele está caminhando. Porque o pecado em nós gerou morte espiritual, afastamento de Deus, rebelião contra Deus e, como consequência, viver a eternidade longe de Deus. Jesus desejava apresentar e entregar à multidão algo que ia muito, mas muito além de pão e peixe. Algo que não supriria apenas a necessidade momentânea dos homens, das pessoas. E, queridos, nós temos um problema sério. O ser humano é extremamente ansioso. Nós não sabemos esperar. Nós nos angustiamos, nos desesperamos, sendo que a solução não está em nós, sendo que a resposta não depende de nós, sendo que a vitória não cabe a nós. Temos uma dificuldade imensa de esperar o momento correto, o momento certo, o tempo de Deus na nossa vida. E muitas vezes nos apressamos, tomamos decisões que vão nos afastar do propósito de Deus para a nossa vida. O que Jesus estava comunicando à multidão era algo que não era agradável de se ouvir. O texto, se você continuar lendo, vai ver que os próprios discípulos ficam incomodados, porque Jesus traz uma palavra confrontadora. Diferente dos nossos dias, em que muitos resolveram transformar púlpitos de igreja em picadeiro, pregadores em animadores de plateia, diferente e muito do que a gente tem visto hoje. Jesus traz uma palavra confrontadora. É como se você estivesse nesse momento diante do espelho,
olhando para a sua própria imagem. E olhando para a sua própria imagem, você consegue enxergar, você consegue detectar aquela rugazinha que está começando a aparecer. Ai, Jesus, chegamos aos 50, e agora? Haja ruga, daqui para frente, só Jesus. Você começa a enxergar, meu irmão, aquele cabelinho branco, que você tenta esconder, joga o cabelo para um lado, joga o cabelo para o outro, mas ele está aparecendo. Diante do espelho, meu irmão, é você e você. Não tem como você se enganar diante do espelho, porque o espelho revela de fato e de verdade quem você é. E Jesus está usando a palavra como o reflexo de um espelho, confrontando aquilo que estava dentro do coração daqueles homens, confrontando as expectativas daqueles homens que estavam com ele. E a palavra era uma palavra tão dura que os próprios discípulos foram saindo de fininho. Que palavra dura, essa palavra aí não é boa não. Eu gosto quando vem pregador de fora e diz que é só vitória. Eu gosto quando vem pregador de fora e diz que eu vou vencer. Eu adoro quando vem pregador de fora e diz que eu vou ser reconhecido. O menor da casa vai ser reconhecido. Você quer um livro de autoajuda, meu irmão? Está cheio por aí nas livrarias. A palavra de Deus não é livro de autoajuda. É a expressão de um caráter de um Deus santo, de um Deus poderoso, de um Deus que vive e reina, e um Deus que quer que você viva eternamente junto dele. E para isso é preciso que arestas sejam aparadas. Para isso é preciso que as arestas sejam cortadas nos seus devidos lugares. É preciso que eu entenda, na verdade, quem sou eu, como eu estou vivendo a minha vida com Deus, para onde eu estou me dirigindo. Porque não basta apenas fazer parte da multidão. Não basta apenas, meu irmão, você estar na igreja aos domingos. Não basta apenas, meu irmão, você levantar, sentar, levantar. Não basta apenas você cantar, bater palma, frequentar a EBD, vir nas reuniões da igreja. Não basta, meu irmão, você ser obreiro, diácono, pastor, presbítero. Não adianta e não basta, meu irmão, você ser líder de departamento. Não basta, não é suficiente. O que Deus deseja são homens e mulheres com corações contritos e quebrantados na presença dEle. Porque um coração contrito e quebrantado, Deus não lança fora. Um coração contrito e quebrantado reconhece quem é Deus. Um coração contrito e quebrantado se move, se posiciona, se direciona em relação a fazer a vontade de Deus. Não porque Deus pode fazer com que ele alcance objetivos, como é falado aqui, sem troca, sem barganha. Deus não é um Deus de negociatas. Um coração contrito e quebrantado é um coração sensível à voz do Espírito de Deus. E por maior que sejam
as dificuldades vivenciadas no momento, por maior que sejam os problemas que você possa vir estar passando, por maior que seja, meu irmão, minha irmã, a sua dificuldade, um coração contrito e quebrantado espera em Deus. Para sim ou para não. Porque a nossa adoração, o nosso amor, não está condicionado ao que Ele pode fazer, mas está condicionado em quem Ele é. Isso muda o foco. Isso muda totalmente o foco. Porque nós não nos moveremos mais como a multidão que saiu de um lado para o outro, atrás do que ele podia fazer. Isso muda o foco, porque o nosso maior prazer vai ser adorá-lo pelo que ele é. O Deus forte, poderoso, o pão vivo, que desceu dos céus para trazer vida a todos aqueles que dele se alimentam. Pão é um elemento básico do ser humano. Eu lembro que alguns anos atrás você comprava um saquinho, vinha com 5, 6 pães, pagava R$1. Hoje em dia tem lugar que você paga R$1, vem só um pão. Lá em Caraí, tem lugar que você compra R$1, é um pãozinho só. Mas o pão é um alimento básico de sobrevivência do ser humano. O pão tem elementos que são capazes de trazer saciedade à nossa fome. Jesus se apresenta como o pão vivo que desceu do céu, não como o maná, porque o maná desceu dos céus, saciava a fome do povo naquele dia. Ele não podia ser guardado para que o povo se alimentasse dele novamente no outro dia. Era uma provisão de apenas um dia. Mas Jesus diz que ele é o pão vivo que desceu dos céus. E quem se alimenta dele nunca mais tem fome, porque ele sacia a nossa fome de Deus. Aleluia. A multidão que estava com Jesus não conseguiu perceber isso, porque o seu foco estava apenas voltado para o que podia receber dele. Quantas vezes, irmãos, nós estamos também caminhando nessa mesma vibe? Quantas vezes a gente está andando nessa mesma direção? A gente está gerando expectativa naquilo que Deus vai fazer por nós, na forma como Deus vai operar. A gente fica projetando como um milagre vai acontecer. A gente fica expectando como Deus vai agir, quando na verdade o Senhor quer apenas que nós o adoremos, porque quando nós adoramos o Senhor, Ele cuida de todas as coisas. Sabe por quê, meu irmão? Porque Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. As mãos poderosas de Deus têm o controle de tudo. E talvez você esteja dizendo: ah, mas se Deus tivesse o controle, não estava acontecendo isso na minha vida. Ah, mas se Deus tivesse o controle de tudo, não estava acontecendo aquilo na vida de fulano. São questionamentos que a gente ouve o tempo todo. Sai para evangelizar, meu irmão. Eu amo evangelismo porque você não pode preparar um roteiro para evangelismo.
São situações que acontecem assim, e se o Senhor não te der a graça e a sabedoria necessária para o momento, eu e Júnior vivemos muito isso, né, Júnior? Chegar em lares assim, sem saber o que ia acontecer, e o Senhor ir direcionando, e dando palavra, e dando direção, e mostrando coisas. Não tem roteiro. É você dependendo única e exclusivamente da graça de Deus. Quando nós adoramos ao Senhor entendendo que o controle está nas mãos dele, irmãos, nós não geramos expectativa no que ele vai fazer, porque fazer ou não compete a ele. Trabalhar ou não compete a Deus. Abençoar ou não compete a ele. Porque Ele tem o conhecimento de todas as coisas. Às vezes nós estamos pedindo a Deus algo que nós achamos que é bênção, algo que nós entendemos que é bênção, mas Deus conhece o antes, o durante e o depois, e Ele sabe que aquilo muitas vezes vai nos fazer tropeçar lá na frente. E aí a gente vai agir como Adão. Está vendo? A mulher que o Senhor me deu. Eu estava conversando com o Patrícia essa semana em casa a respeito disso. Adão erra. E o que ele faz? Ah, Deus, beleza, eu errei, pisei na bola, mas foi a mulher que você me deu. Nós somos assim. Nós delegamos os nossos próprios erros. Nós não reconhecemos os nossos próprios erros. Nós preferimos lançar sobre terceiros. A gente coloca a culpa em todo mundo, inclusive no diabo. E olha que às vezes a culpa nem é dele. O diabo olha assim, mas logo eu, não foi eu não, foi você. A gente aponta e culpa ele, mas na verdade quem erramos somos nós. Porque estamos colocando os nossos olhos, porque estamos colocando as nossas expectativas, porque estamos colocando os nossos sonhos, porque estamos colocando os nossos projetos apenas naquilo que Deus pode fazer. Precisamos descansar nele, meu irmão, porque Ele cuida daqueles que confiam nele. A tua luta, a tua prova, a tua dificuldade, aquela enfermidade que está tirando o teu sono, meu irmão, confia no agir de Deus. É no kairós dele, é no tempo dele. Não é no meu, não é no seu, não é no nosso, é no tempo de Deus. O agir vem no momento que Ele estabelece, e em relação a isso, nem eu nem você pode fazer nada. Porque se Deus decidir abençoar, não há ninguém que possa impedir. Mas se Ele decidir reter a bênção, não há ninguém que possa fazer ela acontecer. Então a nós cabe apenas descansar no Senhor. Aleluia. A multidão não conseguia perceber por causa das solicitudes desta vida, que nos fazem não enxergar. Eu lembro do texto que a Gleice pregou na casa da irmã Aldeni, num culto no lar. Graças a Deus, no culto no lar, pastor, está pipocando o pregador. Glória a Deus. Nosso irmão Carlinho, diácono Carlinhos, debutou na terça-feira, trouxe uma palavra poderosa. Foi de Deus. Deus tem levantado pessoas para fazer a sua obra nesse lugar. Glória a Deus por isso. A Gleice trouxe uma mensagem a respeito dos discípulos com Jesus na proa do barco. E o mar fica bravio, o vento fica soprando. E o que os discípulos fazem? Ficam olhando para o vento e ficam olhando para o mar. É como você ter no banco R$1 milhão. Sua chave Pix liberada e você não sabe usar. Enquanto eles estão olhando para o vento soprando, para as ondas batendo,
aquele que tem poder de fazer o vento cessar e o mar se acalmar, está ali, ó, do lado deles, na proa do barco. Quantas vezes isso acontece conosco, irmãos? A gente fica tão preocupado com determinadas situações e esquece que aquele que tem o poder de acalmar a tempestade, não só acalmar a tempestade, mas fazer a tempestade cessar, aquele que tem o poder de fazer os ventos mais fortes que sejam se acalmar, está do nosso lado. O Deus atemporal, eu amo essa palavra. Sabe o que ela significa? Que Ele não está preso, Ele não está limitado ao tempo, Ele tem livre acesso ao tempo, Ele é atemporal, Ele não está preso na temporalidade, ou seja, nós estamos presos, nós contamos os segundos, os minutos, as horas, isso para Deus é nada, porque Ele é eterno. Ele é eterno, o Deus eterno, poderoso, atemporal. Ele está conosco, meu irmão. Então, por maior que seja a luta, descansemos nele. Continuemos adorando a Ele, louvando o seu nome, mesmo que as coisas não estejam acontecendo como você deseja. Os discípulos são confrontados. Jesus traz uma palavra confrontadora para os discípulos, e Ele mesmo percebe que nem todo mundo está disposto a ser confrontado. Nem todo mundo está disposto a negar a si mesmo. Nem todo mundo está disposto a abrir mão daquilo que te causa prazer. Nem todo mundo está disposto a sacrificar. Nem todo mundo está disposto a deixar alguma coisa. Nem todo mundo está disposto a perdoar. Nem todo mundo está disposto a amar. Nem todo mundo está disposto a ofertar. Nem todo mundo está disposto a visitar. Nem todo mundo está disposto a evangelizar. É olhar para dentro de si mesmo. É olhar para dentro de si mesmo. Jesus confronta os seus discípulos. E aí os discípulos vão deixando, vão se afastando. No versículo 68, após Jesus perguntar para os que ficaram: e vocês? Também não querem ir? Vocês estão dispostos a dar continuidade, a me seguir? Vocês estão dispostos a perder? Vocês estão dispostos a sofrer? Vocês estão dispostos a viver uma vida em que vocês não serão reconhecidos pela sociedade? Vocês estão dispostos a ser sal no meio do mundo em putrefação? Vocês estão dispostos a ser luz no meio de uma sociedade que está em trevas? Vocês estão dispostos a ser exemplo numa sociedade carente de referenciais de Deus? E aí o nosso irmão Pedro se levanta no meio dos discípulos e declara: Senhor, para onde iremos nós? Se só Tu, Senhor. Outros vieram antes de Tu, mas só Tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna. O Deus dos céus, que veio a esse mundo, o Deus dos céus, que já existia desde a fundação do mundo. João 1,14, se submeteu à temporalidade
o Deus imutável, o Deus poderoso, se fez homem, se esvaziou de sua glória. Filipenses 2, 7, 11. Coloca para mim aí, por favor, irmãos. Filipenses 2, 7, 11. O Deus dos céus que se transformou, porque Ele entendia, meu irmão, que você, que eu, que nenhum de nós era capaz de prover a si mesmo salvação. Deus enxergou e via que nem eu e nem você era capaz de salvar a si mesmo, que o patamar de Deus era muito mais elevado do que eu e você podíamos alcançar. Mas Ele te amou, e a Bíblia vai dizer que Ele te amou, e com amor e por amor enviou o seu Filho Jesus. Pelo contrário, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus se esvaziou da sua glória, deixou o seu trono e se submeteu a vir a esse mundo para ser o pão vivo dos céus, que tem o poder de saciar a nossa fome de Deus. Para onde iremos nós? Para onde iremos nós, irmãos? O mundo vive à beira do caos. A nossa sociedade, cada vez mais permissiva, sem princípios, sem valores, refutando tudo aquilo que é de Deus, estabelecendo novos princípios, estabelecendo novas condutas, princípios e condutas essas contrárias à vontade de Deus. Uma sociedade que clama, mesmo que ela talvez nem saiba, por homens e mulheres que não apenas conhecem o caminho, que não apenas sabem onde está o caminho, mas clama por homens e mulheres que vivenciam na sua prática de vida o caminho. Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Para onde iremos nós? Talvez em algum momento da sua vida você tenha se perguntado isso. Para onde ir? O que fazer? Mas o Senhor Jesus nessa noite, meu irmão, minha irmã, se apresenta como resposta de Deus para a tua vida, se apresenta como resposta de Deus para as nossas vidas, se apresenta como a solução de Deus para as nossas vidas, como um porto seguro. E por mais que esteja forte a tempestade, por mais que as ondas estejam batendo no barquinho da sua vida, não existe outro caminho, não existe outra resposta, não existe outra solução.
apóstolo Pedro, de maneira bem assertiva, declara isso. Ele pergunta e ele mesmo responde: só tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna. Fique de pé, meu irmão. Fique de pé, minha irmã, em nome de Jesus.